Aí tu tens um tempinho aí para ver essa questão técnica. Bom dia. Só um último teste antes da gente iniciar. Eu gostaria que os nossos convidados que estão aqui pudessem falar rapidamente, só para a gente fazer um teste no áudio de vocês. Herotarania. Obrigado, Marcivana. Não vai ter. Ótimo, obrigado, Agnilson. Vamos lá. Então, hoje, dia 11 de novembro, a gente está dando início a mais uma atividade do coletivo RABA, que é o coletivo da Rede Autônoma Brasileira de Antropologia, né? Esse coletivo que tem alguns objetivos, né, bem particulares. A gente tem uma proposta, né, de rede que prima por algumas questões. Eu vou fazer a apresentação dessa rede aqui e depois falo um pouco da proposta dessa mesa. O coletivo Rede Autônoma Brasileira de Antropologia RABA é formada por estudantes dos cursos de bacharelado, pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, professores, pesquisadores autônomos que atuam no terceiro setor, professores vinculados a órgãos públicos e privados, além de outros que se dedicam ao campo de vivências na antropologia. A Rede Autônoma Brasileira de Antropologia não é uma associação científica, não é entidade do terceiro setor, não se pretende enquanto meio de representação profissional ou de política partidária. Trata-se de um coletivo plural, aberto e crítico, que visa ampliar os espaços de discussão da antropologia neste momento de instabilidade e crise pelo qual passamos, enquanto profissionais, agentes do conhecimento e pessoas que vivem neste mundo marcado por práticas de necropolítica. Nosso objetivo é a realização de um evento 100% online, gratuito e inclusivo, onde todos podem propor a participação das atividades. A realização da RABA ocorrerá ao longo de todo o mês de novembro, com um conjunto de atividades envolvendo fazeres antropológicos, reflexões sobre a conjuntura, a atuação de antropólogas, antropólogos e antropólogas, as violações e a defesa da pauta de direitos humanos, por meio de linguagens diversas. Então, a gente tem também a apresentação de performances, música, poesia, fotografia, material audiovisual, relatos de experiências e pesquisas etnográficas concluídas ou em andamento. Idealizado por diálogos com antropólogos, antropólogas e antropólogos de diferentes lugares, este evento está sendo construído por meio de atividades autogestionadas, onde cada indivíduo ou grupo é responsável pela concepção e realização de sua proposta, contando com o apoio do coletivo da organização da RABA, no que diz respeito aos processos de divulgação, transmissão, certificação das atividades e publicação de anais. Essa mesa faz parte de uma proposta que inicialmente começa, né, com uma proposta de GT. Né? Eu submeti ao coletivo acadêmico da RABA a proposta de um GT trabalhando essa temática de indígenas e cidades. Né? Como não foi possível a gente trabalhar essa atividade como um GT, né, eu tive que fazer um desdobramento e ressignificar essa atividade para uma mesa. Né? E aí as nossas mesas na RABA a gente está chamando de RABA redonda. Né? A gente criou essas nomenclaturas de acordo com a própria sigla do evento. Então, hoje nós estamos aqui para discutir um pouco, né, para deixar algumas provocações, algumas contribuições, algumas percepções sobre esse tema, indígenas e cidades, pensando a realidade de indígenas e cidades no estado do Amazonas. Para isso, eu trago aqui alguns convidados, né, e vou fazer uma apresentação bem rápida, mas eu peço que, na fala de vocês possam, né, estar se apresentando melhor. E aí a gente tem como convidados, né? Nós tínhamos como convidada a doutora Fabiane Vinente, né, que é uma pesquisadora da Fiocruz Amazônia, aqui de Manaus, mas ela, por motivos técnicos, também não vai poder participar. Outra convidada foi a Marcivana Sateremaué,
ela que é coordenadora agora da COPIME, que é a organização que representa os indígenas em Manaus e em torno, e ela vai falar um pouco, né, nessa perspectiva. A primeira fala é da Marcivana, que ela começa dando para a gente um pouco de como é que está esse cenário da organização, pensando a região de Manaus e o seu entorno, né? Nós temos também a participação da professora Cláudia Baré, que está tentando ajustar aí algumas questões técnicas para poder estar com a gente 100%. Ela que é professora, tem um trabalho de formação básica, né, numa escola no Parque das Tribos, que é o primeiro bairro, a primeira proposta de bairro indígena aqui na cidade de Manaus, né? Vai falar um pouco para a gente dessa experiência, né? Como é que foi a questão da ocupação do território, como é que é a manutenção desse território, como é que a gente pode estar pensando essas questões, né, a partir da realidade do Parque das Tribos. E nós temos também a participação do Agnilson Ticuna, né, que vai falar um pouco para a gente da experiência, né, dos Ticuna aqui em Manaus, com a criação da comunidade Wotimaltu e todos os avanços posteriores e as questões todas que envolvem aí praticamente 20 anos ou mais de 20 anos, né, dessa presença deles aqui na cidade, e vendo um pouco também essa experiência dos Ticuna lá no bairro Cidade de Deus, aqui na zona norte de Manaus, como uma experiência também que tem sido, de certa forma, um modelo para outras comunidades, para outros grupos, né? Dada assim, todo o processo que eles construíram durante todo esse tempo. Então, não me delongando muito mais, a gente passa a palavra agora, então, para a nossa parenta Marcivana Sateremaué, da COPIME, que começa dando para a gente aí esse cenário, né, falando um pouco de como é que está essa questão e como é que os indígenas estão pensando e pensam essa relação com a cidade. Parenta Marcivana. Bom dia a todos e a todas. Obrigada, Cléber, por o convite. É muito bom participar desses espaços, né? Para nós é uma estratégia de resistência também, para nos fazer conhecer uma realidade, digamos assim, pouco discutida, né? Uma realidade tão antiga quanto a criação das cidades, mas pouquíssima discutida, pouquíssima abordada até no meio acadêmico. Então, a gente agradece pelo espaço, pela oportunidade de falar e de fazer conhecer um pouco a nossa realidade indígena em Manaus. Eu sou Marcivana Sateremaué, faço parte da COPIME, que é a Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus em torno. É uma organização que foi criada pelos indígenas que vivem aqui na cidade de Manaus. Eu acredito que é a primeira organização indígena a nível de Brasil que discute essa questão das principais bandeiras de luto dos povos indígenas na cidade. Então, obrigada. Eu também dar bom dia aos meus parentes, a Agnilson Ticuna, né, que é um guerreiro, companheiro também das nossas lutas, também coordenador de uma das nossas comissões aqui de Manaus. A Cláudia, né? A Cláudia, espero que consiga aí ajeitar aí essas questões técnicas, né, para que a gente possa também estar ouvindo um pouco assim essas experiências. Então, aqui na cidade de Manaus, nós somos 35 mil indígenas vivendo aqui, né, na cidade. Somos 47 povos diferentes. Somos mais de 100 organizações indígenas, né, que estão organizados através de associações, de comunidades, de aldeias, de grupos e famílias indígenas dispersas em todas as zonas aqui da cidade de Manaus. Né? Estamos presentes no centro aqui dessa grande metrópole, assim como também nos bairros periféricos aqui da cidade de Manaus. Essa realidade indígena, eu acho que queria enfatizar uma questão que para nós indígenas que vivemos aqui, acho que é preciso a gente superar alguns termos ou algumas terminologias, porque
que tentam definir essa presença aqui. Primeiramente, que eu acho que está muito enraizado em nós esse pensamento colonizador. Então, nós indígenas sempre estivemos na cidade muito antes da criação delas, né? Grande parte das cidades brasileiras, elas foram construídas em cima das aldeias dos nossos antepassados. E Manaus é um exemplo disso. Então, não é que nós estamos aqui agora, nós sempre estivemos aqui muito antes da criação da cidade de Manaus. Então, por direito, por aquilo que reconhece a Constituição Federal no seu artigo 231, né, que nos garante, reconhece a questão do direito territorial, né, do direito originário dos povos indígenas, nós podemos dizer que afirmar que Manaus é território dos povos indígenas. Agora, é lógico que todo esse processo de invasão da nossa grande maloca, aqui dos Manaó, foram inseridos vários contextos aí. Mas, assim, então, essa é a primeira questão que eu acho que a gente tem que dizer. Não estamos aqui, sempre estivemos. Manaus é nosso território e será território das nossas gerações futuras, né? E é preciso garantir o processo de organização das comunidades indígenas aqui em Manaus, né, se deram muitas vezes através das associações, né, como instrumento de reivindicação de direitos. E com o tempo nós percebemos que era preciso unificar as bandeiras de luta dessas diversas organizações, porque nós temos alguns eixos que são comuns a todas nós indígenas, que é a questão do acesso à saúde diferenciada, o acesso à educação diferenciada, o artesanato e cultura, que é onde nós tratamos a questão da economia indígena, e o direito à terra e moradia, onde nós falamos sobre a questão da territorialidade. Então, são, acho que, digamos assim, os 4 principais eixos, as 4 principais bandeiras de luta dos povos indígenas aqui na cidade. Infelizmente, por conta de uma história, né, do Brasil contada por não indígenas, né, nós ficamos invisibilizados mesmo dentro desse processo, dentro desse sistema de organização brasileira. A criação, acho que está havendo uma interferência aí. Por favor. Alguém está falando. Então, esse processo de colonização, de organização das cidades, então, a criação do sistema, né, vale lembrar que aqui o nosso Amazonas, o estado do Amazonas, ele sempre foi um corredor de deslocamento e povoamento de todo o litoral brasileiro, né? Então, por aqui passaram diversos dos nossos ancestrais, dos povos que habitam o Brasil. Então, é uma presença muito antiga, muito mais, né, anterior. Só que em Manaus nós temos um santuário indígena de 700 anos. Manaus completou aí 351 anos, né? E nós temos uma presença aqui de santuário aqui nosso de 750 anos. Manaus é aqui onde você cava um buraco, você encontra urnas dos nossos antepassados. E a criação desse sistema invisibiliza até hoje essa presença indígena. Então, quando você não enxerga que há indígenas aqui na cidade, você nega a eles os direitos, né? Direito no atendimento a uma saúde diferenciada, direito
a educação diferenciada, de pensar uma economia a partir da nossa cultura, né? E a questão principalmente da territorialidade. Então, um dos grandes desafios hoje dos povos indígenas na cidade tem sido a questão do direito à terra, porque sem a terra você também não tem direito. Eu cito como exemplo, por exemplo, a questão da regularização dos centros culturais de educação escolar indígena aqui de Manaus. Eles não são regulamentados porque nós não temos aqui terras indígenas, né? Como é que você vai regulamentar nesses espaços, né, que tem um grande problema na questão de regularização fundiária? Então, se você não tem a terra, né, como um patrimônio nosso, então nos é negado também o direito à saúde, à educação, enfim. Então, desde o processo de ocupação do Brasil, a gente vive uma luta pelo direito à territorialidade, seja na cidade, né? Eu acho que hoje, aqui no estado do Amazonas, a gente vivencia muito isso, né? Acho que a pandemia trouxe essa questão dos ataques constantes aos territórios indígenas, né? Através das invasões legais e ilegais de madeireiros, de garimpeiros, dos megas projetos que são pensados para a Amazônia, sempre numa perspectiva de um desenvolvimento predatório. E a gente percebe, então, que esses ataques são constantes. Na cidade não é diferente, né? Porque na cidade tem muita gente dona de terra, né? E o indígena que sempre foi o dono da terra aqui, muitas vezes ele não tem nem onde morar. A terra continua sendo, desde a ocupação do Brasil, a luta é para assegurar esse direito. Está lá garantido na Constituição Federal. Mas, infelizmente, ele não é observado, não é colocado em prática, né? Mas ele está lá, garante o direito. A Constituição Federal reconhece uma presença originária muito antes da criação do Estado. E se garante também que esse território, né, reconhece também que esse território sempre foi território dos indígenas, né? Mas na cidade, eu coloco Manaus assim, mas Manaus não é diferente. A realidade dos outros municípios no estado do Amazonas não é diferente da realidade dos povos que vivem aqui em Manaus. E nem tampouco dos outros povos que vivem nas grandes cidades também aqui do Brasil. A questão do direito, então, a questão da saúde, por exemplo. Hoje eu estava atualizando aqui a minha leitura da manhã e estava vendo, por exemplo, ontem, no diagnóstico, né, no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Então, até o dia de ontem, já foram registrados aqui 2.951 óbitos em Manaus, 1.651 em todo o estado do Amazonas. E a questão que chama atenção em tudo isso o alto índice, né, de mortalidade entre as pessoas que vivem nas cidades. Então, para nós indígenas, isso é muito mais complexo, uma vez que a pesca, a caça, ela deixa, né, ela passa a ser praticada, digamos assim, né, na ida lá no supermercado, na taberna, na mercearia, do lado da tua casa, assim, das nossas casas, né? A alimentação dos indígenas hoje, o acesso à segurança alimentar na cidade, pelos indígenas está muito comprometido. Então, os indígenas hoje têm, nas cidades indígenas que estão na cidade, eles estão muito vulneráveis, estão muito mais vulneráveis à questão da Covid-19, uma vez que não tem uma alimentação de qualidade, não tem muitas comunidades, acho que
grande parte das nossas comunidades indígenas aqui em Manaus não tem acesso aos principais serviços, né, de saneamento básico, acesso à água potável. E quando é interessante isso em Manaus, porque nós vivemos numa capital cercada pelos dois grandes rios do mundo. Tem uma riqueza de água doce aqui muito grande. Mas poucas famílias aqui na cidade de Manaus têm acesso à água potável. Eu acho que poucas famílias, aquelas que podem, elas compram os garrafões de água para tomar água, né? A gente não tem, eu acho que não é muito indicado tomar aquela água que sai na torneira. E como é que está, então, a questão dos indígenas? O garrafão d'água hoje, por exemplo, acho que custa em torno de 6, 7 reais, né? Quem tem condições de comprar? E deveria ser um serviço que a prefeitura deveria estar fornecendo para a população, uma vez que então essa questão toda que fragiliza essa questão da saúde. Mas a gente então tem aqui no Amazonas, estava vendo que a CESAI divulgou aí no dia 9, né, que 90, né, consta mais ou menos 99 óbitos entre indígenas aqui no estado do Amazonas. E aí você tem o boletim também da COIAB, né, que também está do dia 9, né, que fala aí em 215 óbitos entre indígenas no estado do Amazonas. Então tem uma diferença muito grande entre eles, e isso tudo se dá através das subnotificações. Aqui em Manaus, infelizmente, nós vamos sair dessa pandemia, né, sem ter os números reais do quanto essa doença atingiu os povos indígenas na cidade. Nós não temos dados oficiais, uma vez que os indígenas, quando eles entram no sistema aqui do SUS, né, os que estão no município de Manaus, muitos deles entram como pardos, são diagnosticados, então entram no sistema. A nossa luta tem sido para mudança nesse sistema, né, para que os povos indígenas sejam reconhecidos quanto indígenas, porque para nós, quanto mais a gente tiver informações das principais doenças que afetam os indígenas na cidade, muito mais possibilidade a gente tem de criar ações de prevenção contra essas doenças. E isso eu falo um pouco desse desafio em relação à questão da saúde, mas aí a gente tem a questão, por exemplo, da educação, que é outra questão. Aqui em Manaus são 16 línguas faladas aqui na cidade de Manaus. É uma riqueza cultural muito grande, muito, muito significativa, mas infelizmente pouco visível, pouco visibilizada pelo sistema também, né? A gente tem aqui a contratação de professores indígenas, temos 7 línguas que são faladas em comunidades, né, que possuem centros municipais de educação escolar indígena. Né? Então, aí você tem as línguas ticuna, sateremaué, tucano, vai ter o nhengatu, vai ter o candeba, vai ter a purinã, vai ter cocama, que são línguas faladas, né, acho que com mais... e você tem a contratação dos professores que trabalham essas línguas nas suas comunidades. Mas é aquela questão que eu falo, né? A gente vive ainda hoje da boa vontade dos políticos, né? E esses centros municipais, eles não são assegurados através de lei. Isso para nós é muito complicado, porque uma vez que esse gestor saia, né, é sempre uma preocupação do movimento indígena, porque se começa de novo todo um processo de diálogo, né, novamente com as novas gestões. Para nós é sempre muito preocupante quando sai um gestor e entra um outro gestor, uma vez que a questão da educação escolar indígena não está assegurada através de um projeto de lei aqui na cidade de Manaus. Então, você tem uma cidade pluricultural,
com uma diversidade muito grande, e você não tem, através de nenhum projeto de lei, que lhe assegure os direitos. Então, a, a nossa luta tem sido para assegurar esses direitos. E quando eu falo na questão de assegurar os direitos, isso tem que ser uma luta de todas as comunidades, né? De todas as organizações indígenas na cidade de Manaus. Porque acho que hoje nós vivemos um tempo que nós precisamos juntar as nossas principais bandeiras de luta, né? Sem tirar o protagonismo, a questão do sujeito das comunidades, das lideranças. Mas algumas temáticas a gente precisa estar junto, que é para a gente fortalecer, né? Que é para a gente buscar pressionar para que se crie, então, essas políticas para nós indígenas aqui na cidade. Na questão essa é uma pequena... É lógico que quando a gente vai falar sobre educação, isso vai para além do que eu falei, né? Porque você vai ter também a questão do acesso dos jovens à universidade, uma política de permanência também na cidade, como é que isso vai se dar. Você vai discutir o próprio ensino regular, né? Que hoje ainda dentro das escolas públicas o indígena ainda é visto de forma muito folclórica, e a gente precisa, então, mudar isso, né? Porque dentro das escolas nós temos indígenas lá. A gente não precisa esperar o dia 19 de abril para pintar as nossas crianças, colocar um cocazinho de papel. É preciso sensibilizar, é preciso fazer uma troca de experiência, porque as nossas crianças indígenas também estão em sala de aula. Acho que ganha o município também quando ele faz, ele exerce, né, esse tipo de política. Né? Mas isso são muitos os desafios que nós temos. Tem a questão da própria economia indígena, né? Acho que a cidade de Manaus ela possui uma economia centralizada no polo industrial. Por um outro lado, nós temos uma outra economia formada por nós indígenas, que é a questão da produção, do artesanato, das apresentações culturais, do turismo que é feito pelas nossas comunidades indígenas. Como é que essa política municipal pode valorizar? Nós temos comunidades aqui no entorno de Manaus com capacidade de produção para alto consumo e para sustentabilidade da própria comunidade. Então, acho que precisamos discutir mais essa situação. E a questão da terra, né? A terra que é, digamos assim, a maior de todas as nossas lutas, porque é ela que garante os nossos direitos ao acesso à saúde, à educação, a própria questão da economia, né? Então, a terra será... e eu me questiono muito em relação a isso, né? Porque se o Brasil, que na Constituição, ela garante os direitos originários, né? Aqueles que antecedem a criação do Estado brasileiro, não entendo como nós temos tanta dificuldade na questão da demarcação das nossas terras. E principalmente para os indígenas que hoje, né, a cidade ela foi o primeiro território que foi tirado dos povos indígenas, né? E nós não queremos que isso aconteça com as nossas aldeias também, porque pela política que é implementada pela maioria dos governos, né, o que a gente visualiza a longo prazo, se a gente não fortalece a nossa luta, é que as nossas aldeias futuramente também se transformem em cidades. E quando a cidade substitui as nossas aldeias, ela nega o direito. Então, eu acho que a gente tem uma grande preocupação em relação à questão do território. Uma vez que é instituída, que é criada as cidades, fica negado o direito, né? Aqueles que já estavam lá, que eram o dono dela, passam a tem que criar mecanismos para provar que já estavam ali, né? Então, é muito complicado isso, a questão do reconhecimento das terras na cidade. Eu vejo, assim, que essa, sem dúvida,
é a maior de todas as lutas dos povos indígenas, garantir o direito à terra e moradia, garantir políticas que a gente possa ficar nos locais onde nós estamos, mas garantir também com dignidade, direito com dignidade. Né? Basta você dar e depois esquecer. Assim, acho que é uma política que tem que dar continuidade. A terra, então, para nós na cidade é muito mais complexa, que a Cláudia depois vai falar um pouco sobre isso, que é quem vivencia essa realidade no dia a dia. Então, mas, assim, esse é um pouco assim do que... E essa é uma realidade que não é diferente somente para Manaus, é uma realidade presente em todos os municípios aqui do estado do Amazonas, nas grandes cidades brasileiras, né? Mas só reafirmar aquilo com o qual eu comecei minha fala, de dizer que nós sempre estivemos aqui. As cidades, principalmente aqui em Manaus, é território dos povos indígenas, é nosso território, nós temos direito de estar aqui. Agora, nós não temos uma política que reconheça, uma política municipal que reconheça esse direito. Infelizmente, não temos. Você tem todo um processo de demarcação de uma terra. Você tem a questão dos estudos antropológicos, você tem os estudos técnicos, a demarcação do território, né? Você tem a homologação, a assinatura feita pelo presidente, mas na cidade. Como é que a gente trabalha o processo de demarcação de uma terra na cidade? Embora você saiba, você tenha evidências que quando você cava um buraco aqui, você encontra urnas aí de 500, de 1000 anos que estão aqui. Então é isso, eu acho que agradecer pelo espaço, acho que já me alonguei demais, não sei se consegui atingir o objetivo falando, né? Mas, a princípio, o nosso cenário, acho que a nossa conjuntura é essa. Acho que na cidade tem muitos donos de terra, né? Mas os verdadeiros donos, que são os indígenas, eles ficam à parte dessa política. Grato, Marcisana. Grato pela sua presença, pela sua experiência. A gente vai voltar depois para um momento de reflexão com alguns pontos que eu vou trazer para a gente pensar, ok? Agora a gente dá continuidade e a gente vai ter a colaboração do Agnilson Ticuna, que vai falar um pouco dessa experiência do Ticuna na cidade de Manaus e trazer também um pouco da experiência desse povo, que é o maior povo, né, quantitativamente falando, do país, e que se estende desde a fronteira do Brasil, Peru e Colômbia, né, no Alto Solimões, até um pouquinho mais além de Manaus. Né? Então, é uma grande extensão de presença. Fora aqueles ticunas que também migraram para outros estados e até para outros países. Né? Então, Agnilson, você pode falar um pouquinho para a gente dessa experiência, dessa percepção, a partir desse olhar ticuna, de como vocês lidam com essa relação com a cidade, e nessa perspectiva das cidades que estão nas áreas tradicionais, nos territórios mais tradicionais de vocês, com os outros territórios que vocês também têm contato. Bom dia. Bom dia a todos. Meus colegas de trabalhos. Quero agradecer primeiramente ao nosso professor Cleito, que está organizando essa mesa redonda. Agradecer a nossa coordenadora da COPIME, senhora Marcilvana, e a professora Cláudia Baré, e os demais. Bom, como o professor já tem falado, e a coordenadora da COPIME, nós aqui na cidade é uma realidade e é importante
falar da realidade social, do bem comum. Como que está hoje, século XXI, de um processo da década de 60, 70, 80, as lutas pelos processos das reivindicações pelos territórios. Bom, você é bem assim, sucinta no assunto, que é um tema que é de suma relevância, é muito importante, e me chamou a atenção porque no mundo acadêmico, nas universidades, são debatidos o assunto. Por que indígena na cidade? Qual o interesse do indígena na cidade? Há indagações, questionamentos de vários outros profissionais e dizendo a nossa vinda para a cidade não foi o gosto, o prazer de morar na capital, mas sim é uma necessidade, são desafios. Quando meus pais vieram para cá, capital de Manaus, foi através de um convite de um colega dele. Trouxe ele e migrou para cá, para a procura de primeiro emprego. Porque na aldeia é outro processo de convivência. Era mais o plantio na roça, pescaria, artesanais, e o rendimento de economia era muito baixo. Então, quando veio para cá, para Manaus, iniciou a nova vida dele. Daí, então, com base nesse contexto, nós crescemos aqui na capital de Manaus, conhecemos as dificuldades que nós enfrentamos. No entanto, quando se fala de aldeia já demarcada, é outro processo, certo? Como o professor falou, os ticunas vivem em 3 fronteiras diferentes na região onde nós viemos, que é a região do Alto Rio Solimões. São 6 municípios onde são situados as maiores comunidades do povo ticuna, certo? São políticas e processos diferentes, mas aqui em Manaus nós estamos reivindicando os direitos de moradia, de territorialidade, de todos esses princípios, valores falados, certo? A nossa coordenadora tem tocado especificamente no assunto quando se fala que não há visibilidade para os povos indígenas, porque Manaus ele não foi construído com olhar específico para os indígenas, certo? Eu acredito que a maioria conhece a história da borracha, onde meu avô falou, né? Quando veio aqui, primeira vez, até o nome não é Manaus, né? Não é Manaus, é chamado Vila da Barra. Estudamos tanto no mundo acadêmico as histórias, mas as práticas convividas, quando meu avô falava, era outra realidade, mas a exploração de nossas riquezas, né? Mas o homem estrangeiro teve um olhar diferente para cá, a nossa região, né? Até então, essa cidade que nós estamos vivendo hoje tem criação e olhar diferente de francês, e de holandeses e de ingleses. São 3 pessoas diferentes para fazer essa cidade diferente. Mas, desde o início, o contexto indígena
já é discriminado, tá? Já veio a invisibilidade dos povos. Não tinha valores, não tinha esse entendimento para os indígenas, certo? Não mudou nada. Até hoje nós estamos vivendo esse grande debate, esse grande olhar de dizer falta de oportunidade, falta de moradia. Não mudou nada. O que o sistema nos tornou, nós ficamos presos, certo? Os três poderes criaram leis para que o indígena não tenha oportunidades, certo? Daí, então, a gente percebe que quando a gente discute demarcação de terra aqui no contexto da cidade, é algo que é absurdo. Tem que buscar N processos para poder identificar se realmente o indígena existe, certo? Nós, como povo ticuna da associação, vivemos aqui. Não foi fácil. Quando comecei a participar desses fundamentos da criação de associação, meus primeiros caciques não conseguiram se correlacionar o que era estatuto, não sabia escrever tecnicamente como avaliar a ata, o formato jurídico. Então, criaram a si mesmo a comunidade Votimancã, aqui no bairro Cidade de Deus, em 1995, certo? Então, todo esse processo, até para cá, tivemos grandes perdas de oportunidades, mas quem nos capacitou e qualificou para ser gente no conhecimento assim, de como fazer e conviver com novas oportunidades foi a equipe do CIMI que apareceu, orientou, certo? E graças a essa equipe, nós temos hoje a comunidade, tivemos a criação e ganhamos outro espaço que é jurídico, que é a associação. Mas até onde nós vivemos hoje, ela não é homologada e não é regularizada e não tem título de reconhecimento, ok? Então, essas lutas que nossos caciques enfrentaram foi através de conversação verbalmente, tá? E quando nós começamos a perceber que precisa de reconhecimento pela FUNAI, certo? E nós recorremos com documentos. Eu comecei a participar diretamente com a equipe aqui da comunidade em 2006, como liderança. Eu comecei a questionar como está a legalidade do nosso espaço aqui da comunidade. E percebemos que esse grande defeito e dificuldade dos nossos povos, que muitas vezes vai diretamente pela FUNAI e quando não é assistido, não é atendido. Mas todas essas reivindicações que meus parentes fazem, como anteriores caciques, né, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, nada é registrado tecnicamente. Então, quando eu entrei como cacique e presidente da comunidade, comecei a reivindicar, procurei parcerias, próprio mesmo organizações como a COIAB, que é uma das coordenações da Amazônia Indígena Brasileira, eu fui sentar e conversei a respeito da nossa desafios enfrentados aqui na cidade, né? Procurei a COPIME para orientar como que é para estar
buscando e almejando novas melhorias para a comunidade. Nós realizamos várias atividades, como seminários, palestras, oficinas, para poder chegar numa conclusão que tipo de direito nós tenhamos aqui na cidade. Mas nem própria a Zona Franca de Manaus tem esse aberto e oportunidades assim de espaço para poder inserir o indígena no mercado. Então, maioria aqui na comunidade vive de poucos recursos, certo? De artesanato, ou de dança, ou de canto. Para ter todos esses acessos não foi fácil. Aos poucos, nós começamos a entender e acompanhar por que é importante fazer parceria com as instituições públicas. Daí, então, percebemos que própria nossa a parceira, a Copime, nos abriu um olhar diferente. Vamos trabalhar de forma coletiva. E começamos a ingressar junto com ela para poder conquistar esses direitos juntos, certo? Na época, a nossa comunidade estava muito centralizado no âmbito de sua luta. Por exemplo, quando se fala de educação e saúde, certo? Era muito específico, só para o povo, mas demais precisava e necessitava. E até hoje, esses direitos não ainda conquistados, ok? Daí, então, a nossa vinda aqui na cidade, nós sentimos na pele que precisamos, sim, formar profissionais indígenas, precisamos estudar novamente, precisamos entender das legislações, direito ambiental, precisamos entender de toda a antropologia social, do bem comum do indígena aqui no contexto da cidade. Até que, enfim, nós encontramos aonde que está amparado nossos direitos. Justamente aí nós apanhamos, devido Manaus, ele já é organizado pelas empresas, praticamente empresas, e pela conjunta políticos, certo? E quando se fala de espaço para os povos indígenas, a maioria negam nossa entrada aqui na cidade. Então, existem muitas ocupações, invasões, um nome que diz, né? Mas não era para governo ou equipes políticas impedir de nós, porque, como nosso colega falou, já é um direito garantido na Constituição. Mas, como eles não querem dar oportunidades para os povos indígenas, certo? E aí começamos lideranças a se manifestar para ter a sua moradia, ocupando algumas reservas, algumas áreas, certo? Mas nossa também aqui, no contexto da cidade, foi uma ocupação na época. Nós começamos a comprar lote. Na época era R$100 cada lote. E aí nós começamos, não pensamos em criar comunidade. Foi mais principal moradia, que na época, em 92, 93, 94, meus pais alugavam, moravam de aluguel, certo? Daí, então, nós não pensamos fazer comunidade com vários outros ticunas. Até então, na época, são poucos ticunas que vêm até aqui em Manaus. E hoje a gente sente na pele que aumentou a comunidade, aumentou jovens, crianças, mulheres, e o espaço está menor. E precisamos adentrar, dar essas oportunidades para as novas famílias que estão chegando para cá, em busca de outras melhorias. Então, nós aqui na cidade, é um grande gargalo, é uma grande batalha, é um grande obstáculo.
Até então, a gente estava pensando acompanhar junto com a INCRA e ITEAM para verificar se há outros espaços aqui na BR-174 ou M030, conseguir, através do parlamentares, ceder um espaço para realocar nossos parentes que não têm moradia. Mas tudo isso é um processo política. Daí, então, pensamos, porque eu acredito que dessa maneira nós podemos organizar as famílias que não têm moradia, certo? Até próprio nós mesmos, que já tem família, filhos, um dia vai precisar de um espaço ideal somente para as comunidades indígenas, certo? Ganhamos, sim, outras melhorias, mas são poucas. No caso, quando as instituições não governamentais ajudaram a ter forças e participação de outros programas e ações, nos facilitou a identificar, a chegar aos pés das empresas e do governo estadual e municipal, quando nós falamos como jurídico. Daí, então, nós ganhamos espaço, onde foi a própria faculdade, a UFAM, certo? Nos apresentou para falar das culturas, das línguas, certo? Começamos a reconhecer pela UEA, que é uma das instituições que foi criada. Então, foi divulgando o nosso espaço na cidade, foi falando dos nossos interesses, dos valores, certo? Fora essas instituições, nasceu outras parcerias. Até a própria Igreja Católica nos abraçou fortemente nesse processo. Só que sempre eles falavam, vocês têm que ser autônomos, vocês mesmos têm que reivindicar. Né? Não era depender deles. E esse mesmo processo que a gente faz hoje. A Casa FUNAI, aqui de Manaus, ela não dá todo esse livre-arbítrio para nós, né? Tendo que o nome já diz, FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, mas ela não dá todo esse tutor para ajudar, para acompanhar esse processo. Cada um por si. Não parece que não tem ninguém se responsabilizando de orientar, de zelar, de cuidar. Tá? Justamente, se não fosse esta associação aqui, a gente estaria como outras comunidades esquecidas, certo? Por isso que é bom ter uma entidade que te representa, para poder, assim, o homem branco, o não indígena, o empresário, dizer que você não é coitadinho, dizer que você é coitadinho. Ou seja, esse tipo de preconceito ou discriminação com nós, povos indígenas, nós temos que dar basta, porque nós temos poder de nos representar. Como eu digo, nós temos a própria economia indígena, mas aqui na cidade nós não temos como plantar, porque a gente não tem uma área específica para o plantio. Cada povo ele tem a sua experiência de como plantar o que ele sabe fazer. E justamente quando se fala de medicamento caseiro, nós, ticonas aqui, plantamos pequenas mudas de medicinas tradicionais, mas o espaço é pouco, é menor. E essa questão de direitos pelo espaço urbano, sentamos com o Ministério da Cidade, na época quando veio uma ministra para identificar o reconhecimento da área. E tudo isso
era somente verbalmente, nada foi protocolado, nada foi assinado. Hoje ainda está em discurso. Quem é que vai dar o título definitivo? Quem é que vai homologar? Então, essa área que nós vivemos tem 3 tipos de donos: empresário, a prefeitura e os traficantes. Então, veja bem, a realidade desses processos, quando que é para legitimar e organizar, para chamar outros parentes que não têm moradia, certo? É uma discussão que, para as demais comunidades também, eu mesmo processos, que não é fácil. E a FUNAI esquece toda essa responsabilidade. E nós mesmos, junto com a igreja, junto com a Caritas, junto com a Copime, fiscalizamos, enfrentamos, acompanhamos, mas precisamos, sim, ter o representante no parlamentar para validar como emenda constitucional parlamentar, para que isso não fique somente na fala, mas que isso tenha respeito e garantia conforme a cada cultura do seu povo. Então, aqui na cidade, nós não temos a quem recorrer para discutir. Exemplo que nós tivemos foi a participação quando passou um vereador e deputado, e nós recorremos para dizer nós queremos ter um documento para apresentar aos 3 poderes, e aí ninguém queria reconhecer nossos documentos. Então, isso é um descaso pelo parte do poder público. Até próprio Ministério Público, na época, hoje nosso vice-governador, Carlos Almeida, e falou, não, essa área aqui dá para desapropriar os não indígenas e dá para realocar mais outros parentes de vocês. Até hoje, não saiu. Tá? Então, tudo isso é um processo, sendo que já se passaram 25 anos de luta. Até então, nós conseguimos organizar o nosso prédio aqui, organizar algumas famílias, aqui os ticunas, certo? É uma referência, sim, mas a nossa política, ela é construtiva em coletividade com os demais. Justamente eu fico assim satisfeito, alegre, quando a minha colega fala, a Sateré, Marcivana, e os demais que vão estar falando a respeito disso também. É uma preocupação. A gente não tem a quem recorrer. Como resolver isso? Como que nós vamos ter outros ganhos? Por exemplo, a gente está discutindo o espaço, a territorialidade, o respeito à educação, saúde, certo? É uma das prioridades, renda e oportunidade, a valorização de culturas. É muito complexo, mas nunca é tarde a gente buscar e almejar junto, né? De forma que a gente falar uma língua só. E isso eu consegui participar fortemente quando eu convidado para somar em algumas melhorias das rotinas de convivência, por exemplo, de cada olhares e entendimento diferente. E tive a oportunidade participando em outros estados, mesmas discussões. Aqui a gente está em Manaus, Amazonas, não é diferente do que em São Paulo, Rio de Janeiro. O mesmo processo também está acontecendo, certo? Então, essa é uma política do homem branco para enrolar todos nós e dizer que precisa juntar toda uma papelada. Até então, que a gente concorda que precisamos, sim, pagar os tributos, pagar os impostos junto para ter os direitos. Mas não quer dizer que o indígena é tão burro assim. Não é isso. Nós temos a capacidade, sim, de reverter os nossos direitos.
porque o homem não indígena, ele observa nós que a gente não sabe, não entende de nada, mas não é isso. Não é questão que a gente briga pela questão de terra, discute pela questão de moradia, mas não, é um direito onde nós precisamos sim conviver com livre hábito e liberdade. Por exemplo, aqui nós não temos quase toda liberdade. Qualquer hora eu posso ser morto pelos traficantes, certo? Então não tem livre hábito de convivência em liberdade. Todo santo dia a gente tem que se cuidar aqui na cidade, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Tá? Então, esses recursos que eu estou falando aqui, de espontânea veracidade, é algo que, para as demais pessoas, viver aqui na cidade é fácil, é prazeroso? Não é não, certo? A gente enfrenta vários desafios, obstáculos, certo? Onde nós, lideranças, acompanhamos, que a nossa luta, muitas das vezes, é com parlamentares, aqueles que estão fiscalizando a lei, aqueles que estão na execução, aqueles que estão lá no judiciário. Ou seja, nós, entre liderança, a gente quase não briga, tá? Mas tem outros grupos em paralelos que discutem, pessoas que ainda precisam conhecer, além do que as organizações existentes, indígenas, estão lutando, certo? Justamente por isso a gente não tem aqui na cidade um posto de saúde indígena, uma escola indígena, devido que a falta de espaço no âmbito do governo, ou seja, na ALEAM, não tem um representante que discute a questão dos projetos e programas para o indígena, ou mesmo para incentivar com algumas ações, certo? Existe esse tal de Dr. Vicente, na época que representa o indígena, mas é só para representar, mas não teve retorno para as comunidades, certo? Quando o indígena quer pedir melhoria para a sua comunidade, em educação ou em saúde, ninguém dá satisfação. Tá? A gente recorre para SEDUC, CEMED, também mesma situação, todos dependem dos parlamentares, autoridade que se resolve. Tá? Então, são todos subordinados pelos entes, partidos e colegiados. Ou seja, se a gente não entender esses processos, a gente nunca vai ter conquistas e direitos. Então, o indígena, aqui na cidade, Manaus, precisa sim ter um representante, precisa sim ter organização. Até que então, nós temos a COPIME, a única que me representa para dizer que ela é uma coordenação que foi criada por nós, para que assim a gente almeja esses direitos juntos. Ou seja, não dá para confiar mais na FUNAI. Não tem como a FUNAI dizer, eu vou fazer isso por vocês. Ela nunca vai fazer. Então, praticamente tornou um cabide de emprego, mas de resultado, de trabalho, de fiscalizar, a gente não vê nada. Justamente, a FUNAI que discute a territorialidade, a demarcação, a fiscalização, ela não está fazendo aqui. Né? Só vem para tirar foto, para visitar. Tá? Isso a gente não quer. A gente quer uma política séria, uma política que atende às nossas necessidades. Ou seja, quando o homem diz, a instituição fala, vocês têm que estar regularizada. Tudo isso nós colocamos na prática e corremos para regularizar todo tipo de papeladas. Mas, enfim, quando foi para bater martelo, o próprio Ministério Público disse, é muito complicado a luta de vocês, as reivindicações de vocês. Até próprio o Ministério Público Federal, na pessoa do Fernando Meloto,
chegou a rever essa situação, dizer, é complicado, não sei como atender, mas o nosso papel aqui como federal aqui é ir nas aldeias diretamente, visitar os processos que é diferente na cidade, ou seja, não tem a quem recorrer, como cobrar, certo? Justamente quando eu me recuei e sentei novamente com a comunidade, nós chegamos na conclusão, certo? De reivindicar pelo espaço, pela organização, com documentações. No entanto, vieram a equipe, tanto da infraestrutura, tanto da Implurb, tanto de toda a secretaria dos três poderes. Chegamos que essa área aqui que nós moramos, ela é uma área de ocupação. Então, precisamos sim passar por vários processos até Brasília. Então, tudo isso é enrolação. Na verdade, demais comunidade existente aqui na cidade de Manaus também irá passar por essas situações. E a gente já está vivendo algo que a gente está de frente com as empresas, de frente com os parlamentares, de frente com toda uma ação política partidária. Então, Manaus parece que não é só de indígena, são vários donos, tá? E isso não é do século XXI, é desde o início, quando eu falei década de 60, 70, ok? E a gente quer ter o sossego, mas vamos ter que lutar, não podemos frear e parar, vamos reivindicar até que a gente vai conquistar novo espaço para as demais famílias que estão sem moradia aqui na cidade. Por exemplo, nós temos um modelo, o Parque das Tribos. Na época, quando o cacique estava vivo, o Messias Cocamo, nos convidou, parente, vão lá, tem área lá específica para nós. Mas quando chegamos também, é outra realidade, né? Então, nós, os ticunas, sempre ele vive em conjunto, em união, mas muitas das vezes próprio parente, às vezes ele vê a situação que está na complexidade, ele não quer viver aqui na cidade, ele volta para a aldeia. Então, assim, nós que já pertencemos aqui, vamos morrer aqui mesmo, porque essa aldeia aqui em Manaus, ela é a nossa casa. Não podemos mais dizer que é a cidade do branco, não. Desde o início, quando meu avô fala, quando foi criada a Igreja Matriz, ele participou desta criação, tá? Viajou até junto com os barões, na época, da borracha, certo? E contou como é a passagem. Na época tinha muito peixe-boi, tinha bastante tracajás, e hoje a gente não vê mais essa realidade. A gente vê rio poluído pelo homem branco, certo? Porque nós indígenas, a gente não faz isso. A gente tem todo o cuidado com o meio ambiente, certo? Nós temos a própria moradia, mas, como eu falei, tudo é um processo, não foi fácil, uma luta. Agora me coloque no lugar do outro, meu parente que está pagando aluguel ou está morando a favor em outras casas. É uma situação bem dramática. E isso é que precisamos melhorar. Eu tenho aprendido muito com a Copime, quando fui instruído por lá. Como ela falou, você faz parte da coordenação. Justamente, pensei em vários ramos da convivência aqui. Eu tive procurando oportunidade, mas encontrei, não era somente eu, tinha várias pessoas qualificadas, várias pessoas com outro tipo de formações. E
nós, indígenas profissionais, ainda falta mercado para nós. E quem muitas das vezes a gente vê com as oportunidades são pessoas que já são apadrinhados, já são pessoas conhecidas pelas empresas. E isso é que nós temos que rever no ambiente da cidade. Né? A gente tem informações, a gente entende essas realidades, mas o que falta muitas das vezes é a oportunidade, certo? Quero deixar aqui para vocês, hoje, quando fui muito jovem, eu participei dentro dessas lutas, junto com os caciques, desde lá da aldeia até aqui em Manaus. Me tornei ser cacique e presidente, foi conhecendo nossas realidades, e viajei até afora para participar de grandes eventos, onde os direitos indígenas são discutidos com esse mesmo assunto que eu estou falando também e que a Marcivana falou. Né? A gente não vai parar, a gente vai dar continuidade. Mesmo que nossas lideranças morreram, na época, nosso representante, o Constantino, que lutou e organizou como professor a UGPTB, certo? O Nino Fernandes, na época, organizou a CGTT, próprio mesmo também o nosso cacique geral, o Pedro Inácio, certo? Lutaram, deixou esse grande legado de conquistar a CESAI, de conquistar a língua materna como a Universidade Indígena, a UGPTB, mas todos esses direitos que foram lutados por esses representantes na época, eu estou vivenciando até hoje. Mesmo que eles se foram, mas a gente vai levantar essa bandeira sempre. A gente vai estar almejando nossas lutas, porque indígena é assim, a gente não para, a gente vai até a única gota de sangue do indígena, tá bom? Então, acredito que essa é a minha fala, eu deixo com esses pequenos recursos que eu estou falando para vocês e todos. Tá bom, professor? Muito obrigado. Obrigado, muita gratidão, Agnilson, Moentman, né? E eu quero passar a fala rapidamente, acho que a Marcivana ainda está por aqui, ela vai precisar se ausentar, infelizmente, e queria passar, então, uma fala rápida, né, para ela se despedir da gente, e aí depois a gente continua com a professora Cláudia. Algumas questões foram colocadas aqui no chat e a gente vai deixar para uma reflexão final, tá ok? Marcivana. Eu agradeço, né? Acho que o Agnilson traz muito presente essa realidade indígena aqui na cidade de Manaus, né? O processo de organização, a questão do reconhecimento, a questão dos direitos, a questão de unificação das lutas comuns, né? Para fortalecimento, para a conquista desses direitos. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, né? A gente, infelizmente, tinha agendado até às 11 horas, né? E tem que cumprir uma agenda, mas é muito bom participar desses espaços. Eu acho que nos fazer conhecer a realidade dos povos indígenas aqui na cidade é uma estratégia de resistência nossa, né? Quanto mais visibilidade a gente dá às questões, aos desafios que nós enfrentamos, eu acho que mais caminhos novos caminhos nós vamos trilhando, né, para buscar como alcançar esse objetivo, que eu acho que é a luta do bem viver para os povos indígenas na cidade. Lógico que a gente não tem como mudar esse cenário mais, mas na nossa dinâmica que historicamente está aí, a gente vai aprendendo a conviver com essas questões. Penso que o grande desafio de estar na cidade é manter a cultura viva,
E os povos indígenas que vivem aqui na cidade de Manaus conseguem fazer isso assim de forma, eu acho que é só o espírito mesmo de Tupã acompanhando é que possibilita isso, né? A cultura dos povos indígenas aqui em Manaus, uma cultura muito viva. Tateremaué estão aqui em Manaus praticando o ritual da tucandeira, estão tomando sapona, estão falando na língua, que coisa bonita, né? Os ticuna, né? Vai lá na comunidade do Watimacu, você vai ver cantando na língua, os grupos, né? Cantando na língua, fortalecendo a cultura, fazendo ritual da menina moça, né? Falando na língua, construindo. Acho que é uma dinâmica importante para nós que estamos aqui. O Parque das Tribos, com essa diversidade cultural que tem lá no Parque das Tribos, processo de organização, né? A luta que traz para nós no direito à terra, né? A questão cultural mesmo lá dentro, a língua falada, os centros culturais, isso são experiências maravilhosas que precisam ser visibilizadas, né? E que eu acho que a partir disso, esses governos que estão aí têm que estar sensibilizados, não por uma questão de direitos humanos, mas por uma questão de direito que os povos originários têm aqui em Manaus. Estar aqui, Manaus será sempre a nossa casa, é território nosso. Né? Nós não somos indígenas que estão na cidade, nós somos os indígenas de Manaus. Minha filha que nasceu em Manaus, eu acho que os filhos do Agnilson, os filhos da própria professora Cláudia, que nasceram em Manaus, eles são os indígenas de Manaus, então é preciso dar um novo conceito aos indígenas aqui. Muito obrigada, Cleiton, por tudo, né? Um grande prazer estar aqui, e pode contar conosco sempre para essa discussão. Obrigado, Marcivana. Nós é que somos gratos pelo aceito da sua participação. E queremos deixar aqui abertamente também que a RABA é um espaço de compartilhamento e a gente também tenta, né, visibilizar a Copime abrindo um espaço de cooperação também. Então, nós também estamos aí, né, nessa parceria. Obrigado, viu, por tudo. A gente vai falando. Grande abraço. Bom trabalho. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, agora a gente tem a fala da professora Cláudia, do Parque das Tribos, Cláudia Baré, e a gente vai fazer um momento final com reflexões. Acho que já ficou em grande parte das questões que apareceram aqui no chat, mas a gente faz um fechamento. Né? E até pode, professora Cláudia, artigos para a sua atenção fala, né? Ela vai falar um pouco da sua trajetória, dessa experiência da ocupação aí do Parque das Tribos, do significado, né, desse território, pensar um pouco essa questão da saúde, pensar as estratégias educacionais e linguísticas que vocês estão tendo aí, falar um pouco dos grupos culturais, musicais, de dança, o papel da escola de vocês, né? E aí eu acho que a gente consegue trazer algo para fazer um encerramento, uma reflexão, para encerramento bem mais. Então, a palavra para muito obrigado também por ter aceitado, uma parceira de longa data. E aí, vamos lá. Bom dia, estão me ouvindo? Dá um ok aí se estiver me ouvindo, professor. Sim, estamos sim. Está ouvindo, professor? Bom dia. Pode falar, professor. Está me ouvindo? Sim, tá. Beleza. Chega mais pra cá. Como ainda é de manhã, ninguém almoçou, né? Então é por Angara, todos. Por Angara, bom dia a todos. Eu sou a professora Cláudia Baré. Então, ouvindo aqui, né? Não iniciei desde o começo da reunião aí por falha técnica, que infelizmente nem todos dominam essa tecnologia,
e eu sou uma delas, né? Então, mas aqui estou, acompanhei um pouco a fala da Marcivônia, também acompanhei a fala do Cacique Nilson, né? Então, assim, nós, como Marcivânia falou, nós somos indígenas da cidade, nós somos indígenas de Manaus. É muito bonito isso, né? Então, eu posso dizer também que apesar dos meus pais virem de Santa Isabel do Rio Negro, eu nasci aqui em Manaus, nasci aqui no Tarumã mesmo, né? Posso me considerar de Manaus mesmo, né? Então, a nossa trajetória, ela vem desde Santa Isabel do Rio Negro, né? Quando meus pais vêm na década de 70 para cá, para Manaus, também o intuito de uma mudança de vida, mesmo de curiosidade, de desafio, para poder chegar até aqui, né? Até a Barra, que realmente em Manaus era chamado de Barra. Então, assim, o nosso povo Baré, ele sempre viveu aqui nessa, antropologicamente, isso aí já foi comprovado, né? Que o nosso povo Baré foi um povo aqui de Manaus, e devido à vinda dos colonizadores, tiveram que ir, como todo povo, e hoje podemos citar que os locais que podemos citar que aonde vive mais Baré, onde se agruparam foi em Cucuí, que é acima de São Gabriel da Cachoeira, digamos que seja o local onde existe mais, onde está a maior concentração do povo Baré é em Cucuí, ao São Gabriel, e vem descendo toda a carga até chegar em Manaus. Então, assim, a minha história não muito diferente dos demais colegas, né? Porque quando a pessoa ela se torna uma liderança, ela levanta uma bandeira, ela é uma pessoa que realmente tem iniciativa, que quer fazer algo pelo seu povo indígena. Aí eu entro no Parque das Tribos, que aqui nós foram constatadas agora 37 etnias indígenas. E no início, quem conhece a nossa luta sabe que não foi fácil, assim como eu creio que não foi fácil para nenhum dos indígenas que vieram por um local de moradia aqui em Manaus. Foi muita luta, foi muita persistência para que hoje nós possamos estar aqui hoje, para que hoje o Parque seja uma referência para a maioria tanto para os pesquisadores como para outros parentes indígenas, para estudantes, né? Então, assim, hoje digamos que o Parque das Tribos seja uma referência nacional e até internacional, devido à nossa diversidade étnica que existe aqui no Parque das Tribos. Então, assim, devemos isso à nossa união, porque a gente sabe que existe muita representatividade falando falando pelos indígenas, né? Como o meu amigo aí, Cacique Agnilson, citou, existe FUNAI, né? Mas hoje todos nós sabemos que a FUNAI, ela só é um cabide de emprego, né? Cabide de emprego. E, infelizmente, na prática, não acontece muita coisa. Não acontece muita coisa para que venha nos favorecer como indígena. E eu, assim, conheço a realidade nossa aqui de Manaus, como também conheço a realidade dos nossos parentes indígenas que vivem em base nas aldeias, nas comunidades, nos rios. Então, a FUNAI, ela deixa muito a desejar, né? Deixa muito a desejar por não fazer o que lhe cabe, né? De obrigação, né? De dever. Então, hoje eu posso dizer assim que aqui no Parque das Tribos, a nossa luta ela foi mais por nossa união mesmo, assim, nós nos unimos mesmo como
como povos indígenas, como 35 etnias. Em 2016 eram 24 etnias. Então, assim, nós nos unimos e tivemos, e temos, na verdade, a nossa própria autonomia, para que nenhuma instituição venha nos representar. Isso aí, eu sempre falo, né, depois que o nosso cacique deixou a gente, nós ficamos aqui e todos sabem que nós temos uma nova liderança e continua a mesma coisa que antes. Nós mesmos, nós respondemos por nós, porque eu penso que nós indígenas, nós temos que ter a nossa própria tutela, porque nós temos que ter parceiros, né? Parceiros que se unam por um só objetivo, por um só ideal. Nós somos parceiras de pessoas, tanto de pessoas como de institutos, de representações, mas queremos mesmo falar nós e dizer o que nós precisamos, e dizer onde é que é a nossa dor. Eu acho que eu tenho certeza que é assim que deve ser, porque muitas das vezes a gente ouve muita queixa dos parentes, então assim, quando tem a oportunidade, os parentes mesmo têm que fazer a sua fala, a sua defesa e dizer mesmo o que pensa. Né? Então, assim, eu costumo dizer que as instituições devem ser parceiras e não falar por nós. E sim, que tenhamos a nossa voz de falar por nós mesmos. Então, esse aí foi uma das coisas que nos fortaleceu aqui no Parque das Tribos. Por não precisar, na verdade, por não precisar, porque a gente sempre precisa, né, um do outro. Então, assim, eu acho que a gente, dessa forma, com esse pensamento, a gente vai se fortalecendo mais e mais, né, porque nós indígenas, nós temos nosso meio de comunicação, como todos, né, a nossa boca. Também pensar, nós temos sabedoria, né? Para isso que nós somos inteligentes, nós somos tão inteligentes, né? Então, é por isso que nós do Cristivo, nós pensamos dessa forma, nós estamos aqui, que estamos representando aqui o partido, estamos na frente dessa grande comunidade, que hoje é bem reconhecida e tem esse referencial, né? Então, assim, a gente pode falar que no início da luta, de sofrer várias reiterações de posse, em uma delas nós fomos, eu estou no quarto período de reinteração, houve, de fato, né, a reintegração, mas ela foi embargada pelo então, Carlos Alberto, que hoje é vice-governador. Então, assim, foi luta, professores, foi muita luta, na verdade, a gente sentiu na pele, né, na prática, realmente, esse, digamos assim, esse preconceito do homem branco, porque aqui a gente lutou contra os empresários, como o Agnes citou, aqui a gente luta contra os empresários, né, contra os políticos, contra os traficantes. Então, a nossa situação aqui não é diferente dos demais países. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura para poder se manter. E muitas vezes a gente foi ameaçado, sim, pelos traficantes, a gente foi ameaçado, sim, pelos empresários, né? Porque eles são homens de grana, a gente pode pagar. Mas graças a Deus, depois a gente sabe que a gente tem a proteção de Tupana na nossa vida. E aí eu passo assim para essa parte de ação que com certeza eu tenho a certeza absoluta que a educação escolar indígena ela foi uma ferramenta fundamental para que nós possamos estar hoje aqui no Parque da Tribos, na educação escolar indígena, onde nós trabalhamos também com social, né, saúde e principalmente trabalhamos com a diversidade dos indígenas que vivem, fortalecendo eles, porque eu falo para o senhor, professor, não é muito fácil quando você trabalha com uma diversidade étnica, mas aí eu volto ao meu passado, que
como professora ainda, né, trabalhei na área de saúde, não, trabalhei na área de saúde pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, pelo INPA, né, então eu busco essa experiência que tive pelo INPA, onde tive a oportunidade, onde eu fui privilegiada de conhecer primeiramente nossos parentes indígenas de base, tanto do Vale do Javari, né, do Vale do Javari, ali Atalaia do Norte, conheci os indígenas que ali vivem, né, que são os Arubos, os Culina, Canari, Matsés, Matuna, Matis, né, então ali eu conheci primeiramente conhecia a realidade de base, né, do nosso parente indígena, a realidade de base do nosso parente indígena. Eu creio assim que tudo encaminhando na minha trajetória, porque quando eu estava aqui em Manaus, quando estudante ainda, né, do ensino médio, e depois vim trabalhar pela FVS, eu não conhecia de perto o movimento indígena, não sabia quem era, só ouvi falar, porque o meu pai, na verdade, meu pai sempre falou para a gente que nós somos barés, né? A palavra índio, indígena, quase não ouvi falar, a gente ouvia falar em Baré, Baniwa, né? Porque eu sou do Rio Negro, então a gente ouvia muito falar sobre Baré, Baniwa, mas essa palavra índio, para a gente, ela existia no livro, né? Isso aqui era os índios e tal. Então, isso é uma coisa assim que pouca gente sabe e assim, sobre esse assunto que eu falo, né, de mim, sobre esse meu conhecimento, infelizmente, desde pequena eu não me identificava como indígena, assim como um baré. E aí, a gente conhecendo essa realidade de base, a gente, no meu caso, vim conhecendo e adquirindo conhecimento para que posteriormente eu viesse a fazer esse trabalho aqui no Parque das Tribos, e ainda aqui todo esse processo vinha somando. Então, assim, eu agradeço muito, assim, as pessoas que no início me deram essa força, né? Não sei se vocês conhecem o Dr. Vitor Pidaniel, que foi uma pessoa, assim, de fundamental para o meu início nessa caminhada para levantar, para apoiar essa bandeira, que é a bandeira indígena, né? Das causas indígenas. Então, assim, eu venho conhecendo esse povo e também depois conheci os povos Ticuna, Cocama também, né, de Amaturá, conheci as aldeias dos Ticunas, pude ver já o último dia, né, da cerimônia lá do ritual da Moça Nova, na aldeia Nova Itália, que fica em Amaturá. Então, assim, conheci de perto mesmo, também ali aquela parte do Benjamin Constant, né, tudinho aquela área eu conheci, São Paulo de Olivença. Então, assim, tudo isso aí foi justamente para me adquirir essa experiência que hoje eu tenho com os povos indígenas. E aí eu chego aqui no Parque das Tribos, né, e já no último período que estou na faculdade, faculdade de pedagogia, com ênfase em culturalidade, que foi feito pela UEA, especial. Então, isso aí foi mais para somar mesmo, né, professor? Assim, alguém já me perguntou se era disso ser professor indígena, né, para trabalhar com a diversidade. Me perguntaram isso, e eu posso passar a vocês que desde a experiência que tive, tanto como pelo MIPA, como bolsista, eu era bolsista, né, auxiliar técnica de laboratório, e também como estudante de pedagogia, eu disse que era um pouco difícil devido eu não entender muita coisa assim da cultura assim, de outros parentes. Mas aí a gente vai convivendo, porque eu convivo com eles mesmo, né? Eu não venho de outro lugar para
trabalhar. Eu vivo aqui, aqui é o meu trabalho. Então, assim, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprender pelo menos a um bom dia e assim a gente vai observando e adquirindo costume de cada indígena, né? Diferente, porque é uma atividade muito grande. E aí a gente vai para o nosso objetivo maior aqui no Parque das Tribos, é que os nossos parentes, pelo menos os que vieram aqui, tenham uma de garantia de estar aqui, de ter um local para morar. Esse aí é um dos maiores objetivos que a gente veio aqui para somar, né? Então, hoje, a gente pode falar que assim, a gente tem alcançado com êxito, com muito sucesso, essa nossa caminhada. E, então, é isso, professor. Assim, volta a pensar em tudo que a gente sofreu, que a gente foi hostilizado pela polícia. Nunca eu ia imaginar que eu fosse hostilizado pela polícia. De ser vista como marginal, né? De ser vista como marginal, de ver os nossos parentes passando pelo que nós passamos. E hoje a gente tem a vitória, né? A gente pode ver que os parentes que estão aqui, eles têm local para morar. E era o que a gente desejava para todos, né? Para todos os parentes para todos os parentes que precisam. E hoje a gente sabe que tem parente que precisa, que paga um aluguel. E como a Sônia falou, a cidade é que veio até nós não fomos até a cidade. Esse território é nosso, e é por direito. Só nós precisamos lei branco para poder adquirir os nossos direitos, para que os nossos direitos sejam executados. E aí, quando eu falo disso, eu me emociono muito, porque por causa que os nossos direitos, eles não são executados. Quem tinha que estar fazendo isso por nós, não faz, né? A gente vê, está estampado ali, está estampado está estampado ali que eles não querem, né? Que eles não querem fazer nada por nós, porque isso era a obrigação deles, que eles fizessem algo por nós, né? Infelizmente, a gente tem que tudo que a gente consegue hoje, seja na educação, seja na saúde, seja por demarcação de terra, tudo que a gente adquire hoje é por causa do movimento indígena. É por força, entendeu? É por luta. E que não era para acontecer isso, né? Não era para acontecer isso. Então, assim, mas a gente sabe que a gente vai continuar fazendo isso, né? A gente sabe que vai continuar fazendo isso, porque, infelizmente, nós não temos uma pessoa que nos represente realmente e que fale por nós, seja um deputado estadual, seja um deputado federal, seja um governador, seja um prefeito, seja agora um vereador, né? Nós não temos. Então, nós temos que ter sabedoria para nossas escolhas, nós temos que ter a gente tem que ser estrategista para a gente ver quem é que vai nos apoiar, porque a gente sabe que um parlamentar, depois que ele ganha, um candidato, depois que ele vira parlamentar, quando ele ganha, ele esquece do compromisso que ele tem com o povo, esquece do nosso compromisso. Me Já, ouvindo, professor?
Sim. Não, é que sumiu minha foto daqui. É para melhorar o seu áudio. Com a imagem e o áudio não estão ouvindo que está chiando muito. Ah, tá. Pois é, então deixa eu continuar. Então, assim, aqui por nós, graças a Deus, a nossa área ela está sendo consolidada, né? O Parque das Tribos está sendo consolidada. E nós aqui somos assistidos, nós não temos ainda um local definitivo da saúde para que, mas a gente está conseguindo, está conquistando esses espaços. Se Deus quiser, para o ano que vem nós já vamos ter um local para que os indígenas daqui sejam atendidos. Nós temos contato direto com a diretora da UPA, Campos Sales, que é uma pessoa que recebe todos os indígenas muito bem. E essa daí é uma outra coisa onde nós não somos beneficiados, né? Porque nós não somos considerados indígenas aldeados, né? Nós somos considerados indígenas urbanos. Então, é por isso que a própria saúde indígena específica, ela não nos atende. Eu não sei por isso, eu vejo como um total descaso, total discriminação, porque nós indígenas, nós somos índio, nós somos indígena, aonde nós formos, nós somos indígenas. Agora, só porque nós estamos aqui numa área urbana, a gente não é considerado indígena aldeado. Então, isso aí é uma outra coisa que a gente tem que lutar para que se desconfigure essa situação, esse olhar dessas pessoas que inventaram isso, né? Mas também tem outro porém, que devido eu ter esse conhecimento com os povos lá do Vale do Javari, eu observei que a saúde também deixa muito a desejar nessa área de base, né? Todo mundo sabe disso, não era nem para mim estar falando sobre isso, né, professor? Isso aí, infelizmente, é uma realidade. E a gente conhece isso aí, eu conheço tanto na área lá do Vale do Javari, como também na área do Rio Enexi, na terra indígena, que é onde eu fui, que é de onde meus pais são, que é de lá que vem a minha origem, né? Então, assim, é um descaso total. Muitas das vezes a gente tem que ir lá para ajudar, para ver no que a gente pode somar com eles, né? Infelizmente, é isso que acontece, professor. Então, assim, aqui no parque a gente faz essa nossa parte social, que é fazer documento, levar para as instituições, também até para o Ministério Público, se for preciso, para poder que haja algo em nosso benefício, ou seja, não só para o nosso benefício, mas que possa atingir a todos os nossos parentes indígenas, tanto da área da cidade, como da área do interior, da área de base. Eu não sei se eu deixei de falar alguma coisa, professor. Sim, sobre as danças, né? Eu estava vendo aqui. Aqui no parque, devido ter vários grupos de dança, a gente sempre faz os eventos aqui mesmo para que todos participem. E a gente sabe que as danças, né, as danças, como é que eu posso dizer assim, os rituais, eles fortalecem muito para a nossa permanência aqui, porque como é divulgado, muita gente vê que aqui realmente existe isso, o fortalecimento, a divulgação das culturas indígenas que aqui estão. Então, assim, eu posso dizer que aqui também as pessoas, agora na época da política, nós temos a liberdade de escolher em quem escolher para os nossos representantes, né? Então, assim, ninguém é obrigado, né? Como todo brasileiro, cada um faz a sua escolha, mas como eu falei, as escolhas têm que ser com sabedoria, né? Então, é isso, professor. Eu acho que eu não sei se eu deixei de falar alguma coisa, mas se for, você pode... Eu estou sem o meu celular aqui, mas se o senhor falar aí, eu posso
acrescentar por aqui, tá, professor? Mas, por enquanto, é essa minha fala. Me desculpe qualquer coisa. Tá bom, professor? E... Tá ok, professora. Obrigado. A gente agora vai para um momento final de encerramento, né, de fechamento dessa nossa atividade, e eu só queria pontuar algumas questões. Quando se pensou essa proposta de indígenas e cidades, foi também na tentativa de desconstruir ou de tentar, né, começar a pensar em desconstruções, levando em consideração por que esses dois objetos, né, essas duas questões, elas são sempre, ou na maioria das vezes, trabalhadas como opostas, né? Por que existe toda essa preocupação ou um certo direcionamento, né, dentro de alguns campos da própria ciência, da pesquisa, dentro da antropologia também, estudos, né, sobre indígenas na cidade, como alguns parentes também já se apropriaram de algumas categorias e conceitos que nós começamos a desenvolver, sobre os índios urbanos, urbanizados, índios citadinos, indígenas em contexto da cidade, enfim. A RAPA tem trazido, né, como proposta esses espaços que prezam aí por uma tentativa de desconstrução, né, de algumas coisas muito cristalizadas. E pensar, por exemplo, essas experiências aqui no estado do Amazonas, e quando a gente trabalha nessa perspectiva de ouvir, né, as falas dos parentes que estiveram presentes aqui, que estão na cidade de Manaus, mas que têm relações com as suas outras cidades, né, com as sedes municipais, com as terras indígenas, com os seus territórios, de ouvir um pouco também esse processo de como esses parentes, como esses indígenas criam essas territorialidades específicas, né? Como que eles conseguem dialogar com o espaço, seja em Manaus, seja em Santa Isabel do Rio Negro, seja em Tabatinga, seja no Baixo Amazonas, ou seja aqui em Manaus, né? Então, trazer um pouco dessa experiência a partir de uma organização que foi criada para responder a essa questão da presença dos indígenas na cidade de Manaus, que é a COPIME, a coordenação aí que representa os indígenas na cidade de Manaus e do entorno de Manaus, representada aqui pela Marcivana Sateré-Maué, trazer uma experiência de mais de 2 décadas, né, de construção de territorialidade, de enfrentamento, de resistência do Chikuna na cidade de Manaus, com a construção do seu centro cultural Voutmalku, né? E também essa experiência da professora Cláudia Maré na composição, nesse movimento também, que é uma resposta a esses processos todos de ocupação, de manutenção de território, né, de entendimento, de perspectiva de presença na cidade de Manaus, do Parque das Tribos, né, que tem a pretensão aí de ser o primeiro bairro indígena aqui da cidade de Manaus. Então, para a gente finalizar essa atividade, né, e pensando um pouco esse espaço como um espaço de ouvir, né, nós estamos aí na expectativa da audiência dos parentes, porque esse espaço foi construído para que eles próprios falassem, né, eu gostaria só que o parente Agnilson Ticuna pudesse encerrar a sua fala muito rapidamente, né, a gente já está em cima do nosso limite de horário, a partir da seguinte provocação, né? Parente, como que você, Ticuna, que veio para Manaus, que teve seus filhos nascidos aqui, que lá no Alto Solimões também tem as relações com as cidades, né? As terras indígenas de vocês são muito próximas das cidades, mas como você resumiria essa ideia de indígenas e cidades? Na sua perspectiva, muito rapidamente, aí eu passo novamente para a professora Cláudia, a mesma questão, para a senhora pensar aí, a partir da sua vivência, a partir da experiência aí do Parque das Tribos, como que a senhora, em uma frase, representaria essa ideia de indígena e cidade. Vamos lá, então, Agnilson. Novamente, para essas respostas. O progresso, certo? É uma das itens principal, progresso,
coletividade, união e seriedade e respeito. Para ter a funcionalidade de almejar pelo espaço, tem que ter esse espírito de equipe, em coletividade, para poder acontecer as ações. Porque se não é contraditório com a ideia ou com o objeto, o objetivo da luta, nunca vão dar e correlacionar uma resposta positiva. Então, tem que ter esse progresso da luta do próprio mesmo parente, reivindicando com os protocolos e direitos às conquistas. Ok? Obrigado, Agnilson. Muentima. Professora Cláudia, muito rapidamente, coloque aí para a gente uma reflexão a partir da sua perspectiva, da sua experiência aí no Parque das Tribos, sobre essa ideia de indígenas e cidades. Como que a senhora resumiria isso numa frase, numa expressão? Primeiro, a gente tem que ter o nosso conhecimento, né? Tem que ter o nosso conhecimento para que possamos buscar os nossos direitos. E assim também, como o meu colega falou, a gente tem que ter o respeito e a união. E se tratando do Parque das Tribos, a união e o respeito, ela vem fortalecendo a nossa luta. E nós aqui, indígenas da cidade, buscando conhecimento para que possamos agir por nós, indígenas que estamos na cidade, e também pelos nossos parentes que estão em base. Obrigado, professora. Então, dessa forma, dessa maneira, nós chegamos ao final da nossa transmissão, né, da live, do evento. Nós vamos ter a apresentação da nossa vinheta, né, para fechar o evento. E também lembrando que vocês podem estar acompanhando todas as atividades até o dia 30 de novembro, né, da Rede Autônoma Brasileira de Antropologia. Hoje mesmo à tarde, a partir das 15, nós vamos ter a apresentação do Sarau na Raba, que é a parte cultural. A gente vai ter algumas conversas com os artistas, né? A exibição também das obras artísticas, música, dança, enfim, acompanhem. E também tem as programações acadêmicas, as outras mesas, oficinas, workshops que vão estar acontecendo, e vocês podem acompanhar no link que foi colocado aí no Linktree, que vocês conseguem entrar, né, em todas as nossas redes, acessar todos os nossos materiais de divulgação. É isso, eu queria agradecer imensamente, em nome da Rede Autônoma Brasileira de Antropologia, né, aos nossos convidados e convidadas. Então, agradecer novamente ao Vinícius Ticuna, agradecer novamente à professora Cláudia Maré e também a Marcivana Sateré Maué, que estiveram presentes e abrilhantaram o nosso evento. Bom dia, gente. Então, até a próxima. Bom dia.